Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 26, 14, dia 4 de junho de 1929. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma. E a alma cresce no seio do seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver toda a criação. Quem sai da divina vontade, ele sai, mas seus atos ficam. Meu abandono no Fiat divino, meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela e em todas as coisas. Em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz: eu sou a tua vida. Corre, corre sempre em mim no mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Mas enquanto negava o mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, de cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Assim, se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Então, o que eu entendi nesse trecho foi que, conforme a gente vai se entregando para Deus, Ele vai agindo em nós. Nós vamos fazendo a divina vontade e Deus vai colocando a vontade nele conforme a gente vai dando a brecha para ele entrar. A gente vai se entregando para ele e ele vem e vai depositando a confiança em nós. E nós temos que nos dispor a ele. Nós temos que estar disponíveis para ele, para que ele venha depositar a vontade dele em nós. Então nós temos que ter a certeza do caminho que nós estamos seguindo. Então, que como Jesus diz que conforme a alma vai agindo no querer divino, assim ele se expande, ele vai se espalhando mais na criatura, de modo que cada ato feito nele, no querer divino, tanto crescimento a mais faz nela. Então, cada vez mais atos a gente faz na vontade de Deus,
mais a vontade dele vai se espalhando em nós. Em cada coisa que a gente vai fazer, vai se espalhando a vontade dele em nós. Assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Então, conforme a gente vai se entregando na de verdade para Deus, não hoje eu me entrego e amanhã não. Tem que ser algo definitivo, algo concreto, essa entrega para Deus. Deus vem agindo no nosso querer. O que eu quero para hoje? Então, é o pedir, o estar com o pensamento em Jesus todo o tempo, em chamá-lo para que ele venha e nos acompanhe em tudo que a gente for fazer na nossa vida. E nisso, ele vai nos orientando. Então, o que que acontece? A gente tem que estar com a consciência tranquila e saber que tudo que a gente vai fazer, ouvir ele, estar tão quietinho, tão tranquilo, a ponto de permitir que o nosso ouvido ouça Jesus. Então, e perguntar para ele. Então, o que vem no nosso pensamento, se nós estamos tranquilos, Jesus vem falar. Mas se nós estamos preocupados, estamos pensando mil coisas, a gente não permite que ele venha falar em nós, no nosso consciente, no nosso ser. Então é aí que a gente vai permitindo, no nosso silêncio de cada dia, vai permitindo Deus falar conosco e a gente conseguir, para conseguir seguir as orientações dele. É nisso que a gente tem que estar em silêncio, sem muita perturbação externa, sem ficar se preocupando com o dia de amanhã, ou com o final do dia, ou com qualquer outra coisa. O nosso dia a dia tem que ser, a cada passo que a gente dá, é aquilo ali que foi feito. Se tiver que fazer alguma coisa amanhã, espera chegar amanhã. Não fica se preocupando com o dia de amanhã. Então espera que Jesus venha falar, mas para isso a gente tem que estar em silêncio, ouvindo ele. Mas não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais faz em meu Fiat divino, tanto mais cresce a criatura no seio do Pai Celestial. O Ser Supremo abre seu seio e encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com as suas mãos, para embelezar a rara beleza. Então, o que que Deus vem fazer para nós em cada dia? Ele vem nos vestindo com a veste real, com as vestes de luz. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos estar vestidos de luz, porque nós temos que mostrar para Deus, para o nosso Criador, que Ele pode confiar em nós, que Ele pode vir e falar e nós vamos estar atentos, e nós vamos ouvi-lo, e nós vamos obedecer a Ele. Entendi isso nessa parte, que não dá para que Deus venha proporcionar a. Eu tive que parar um pouco o áudio aqui, mas o que eu entendi aqui é que nós temos que estar atentos todo o tempo da nossa vida para que Deus venha e nos embelezar com a beleza do céu, com a beleza do Espírito Santo. Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio do Criador cresce uma criatura e dizem eles: alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e aguarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Então, eu acho que Deus não vai, Ele não vai vir aqui, Ele não me chamou para estudar esses escritos, se não for para que Ele vai crescer, não sou eu que vou crescer.
Ele pode me fazer alguma coisa grande, ele fará dela. Os outros dizem aqui, né? Que a ama tanto e aguarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Só que essa grandeza é dele em mim, não é eu crescer, mas ele irá crescer em mim. Então, o fará grande, fará alguma coisa, porque a minha entrega é total a ele. Porque se a minha entrega não for total a ele, não tem como ele fazer alguma coisa em mim. Não tem como eu mudar o meu pensamento. Então, eu tenho que fazer um retorno, voltar todo esse tempo que eu vivi, mais de 50 anos tendo uma vida, eu tenho que retornar e voltar para Deus e me voltar para Ele. E todo esse tempo que eu fui para um lado que não era para ter ido, então eu tenho que retornar e voltar para Ele. E todos esperam o pleno crescimento dessa criatura para ver o que será dela. Por isso, o prodígio de viver do meu querer é singular. Ele comunica tal poder a quem vive nele, que entra em toda a parte, e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, todos esperam o pleno crescimento desta criatura, para ver o que será dela. Imagino aqui que todos é o céu, é quem já está no céu, para ver o prodígio que Deus vai fazer em cada uma de nós, em cada criatura que Ele escolheu para viver a divina vontade. Assim, eu acredito que Deus escolheu a todos, só que nós temos que fazer a nossa escolha também. Eu acho que Deus quer que todos vivamos na vontade dele, mas nem todos querem viver nessa vontade, fazer a vontade dele. Além disso, é tal e tanta a potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, se estende no céu a chama, como a passar lista as estrelas, se estende no sol e chama a lista a luz. Investe no ar o vento, o mar, a chama, alista os pássaros, a força do vento, as águas e os peixes, e pondo-os todos em ordem, diz a todos com o seu ato: inclinem-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está no mesmo ato, e eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. E não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem, em todas as ações que eu fiz na terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro ao último. A todos chama para lhes passar lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor, de adoração, de glória, àquele que os criou. Pode-se dizer que onde quer que esteja a minha divina vontade, se estende o ato da criatura feito nela. Até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu fiat divino. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feito em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina que rejeitaram e que, enquanto está com eles, com justiça está para os atormentar. E cada vez que a criatura trabalha nela, sentem o peso da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais. Então, eu entendi nesse trecho que a cada pessoa que decide fazer a vontade de Deus, que decide fazer a divina vontade, é como que se os demônios se queimassem, porque nós não vamos mais estar fazendo a vontade nossa, a vontade humana, como ocorreu quando eles tentaram Eva. Então, eles vão ficar queimados, né? Porque
A pessoa já não está mais em direção ao inferno, mas ela se desviou e está voltando para a divina vontade, está voltando para o Criador. Então, eles devem ficar atormentados, porque estão perdendo uma criatura, a alma de uma criatura para Deus, né? Que é o certo, né? Que nós somos de Deus, nós somos dele, não fomos criados para viver longe dele. Assim como nada foge do meu fiat divino, assim nada foge de quem trabalha nele. E cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória, adoração e amor a esse Deus três vezes santo e aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat Divino e estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas para formar deles um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou: Minha filha, só a minha divina vontade possui o ato único, e em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo. Mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único, se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais. Enquanto na unidade do ato único do Fiat Divino é sempre um só ato, tanto que jamais separa de si só um efeito, nem o pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único. Acontece como ao Sol. Uma é a luz. Um é o ato de luz que continuamente manda à Terra. Mas esta luz, única luz assim, que toca a Terra, os efeitos são inumeráveis e reais. Tão é verdade que, à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos, de modo que se vê a variedade das cores das flores, a diversidade das doçuras dos frutos e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos que, como atos reais, tem comunicado à terra? Não, não. Zeloso os conserva em seu único ato de luz. Muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui. Assim que o Sol, símbolo de minha divina vontade, possui inumeráveis efeitos. Os dá como atos reais à Terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato só. Se isto faz o Sol criado por nós, muito mais faz minha divina vontade. Agora, minha filha, o homem, com a sua vontade, saiu da unidade da minha, e todos seus atos perderam a força da unidade e permanecem espalhados, quem em um ponto, quem em outro, e divididos entre eles. Estes atos humanos, não tendo unidade, não têm fontes de efeitos nem plenitude de luz. E por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol. E como estão espalhados e divididos entre eles, não têm força duradoura e crescem mísero e descoloridos. Olha que incrível isso que Deus está falando para nós aqui. Que o homem, ele saiu do ato da divina vontade, do primeiro ato que Deus fez. Como Deus se compara com o sol? Porque Deus é luz. Então, se a gente sai da luz dele, os nossos atos não terão bons efeitos, serão efeitos retardatários, não vai ser bom para nós, porque o homem
não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade humana. Então, olha o que Jesus diz aqui, ó. Assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, não está unido com Deus, perde a fonte da vida, perde a plenitude da luz. Agora, quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas, e deles forma um só ato. E estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer. Com a força bilocadora dele, chama, recolhe e une todos os atos juntos, e ordenando-os todos em meu fiat, me dá tudo e lhe dou tudo. É muito incrível isso que Deus vem falar para nós aqui. Quem vive no querer divino tem tudo, tem a luz, tem a sabedoria, tem. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Então, ele tem a calma, tem a tranquilidade e não precisa de preocupação com coisas materiais. Foi isso que eu entendi nesse trecho. Que Deus, ele dá tudo. A pessoa não tem que se preocupar com nada, porque ela sabe que Deus vai prover o depois, o dia de amanhã. Então, é como quem tem certeza de que o sol vai nascer amanhã. Tem aquela plena certeza que se a pessoa plantou, ela sabe que o sol vai nascer e ela tem a certeza de que o fruto vai vai dar um bom fruto, vai dar um fruto doce, vão ser os efeitos daquele sol. Então, os efeitos de quem vive na vontade divina é a fé, é o crer. Então, ele tem tudo, não se preocupa com o amanhã, porque Deus está provendo o dia de amanhã. Se hoje não foi um dia tão bom, tenha fé, tenha esperança, tenha caridade, tem tudo de Deus. É isso que eu entendi nesse pedaço. Minha filha, o que se faz em minha divina vontade fica perdido nela. E assim como é inseparável a luz e o calor, e se extingue a luz, fica extinto o calor. E se dá luz, e se dá vida à luz, por sua natureza, a luz faz surgir junto a vida do calor. Assim, os atos da criatura feitos nela são inseparáveis de meu querer, muito mais que não está sujeita a extinguir-se, porque é luz eterna e imensa. É por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade quando pecou. Mas seus atos ficaram nela. Ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz e de calor nela. O que entra em minha vontade perde a vida nela. Formam a mesma vida, perdem os direitos de sair do meu querer, diz. Estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz. Os direitos são meus, e não há força, nem humana, nem divina, que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha vontade. Então, todo ato feito na vontade divina, na divina vontade, é um ato de Deus, é um ato feito por Ele e não por nós. Então, é direito dele, não é nosso direito. Eis porque os atos de Adão feitos nela antes de pecar estão como o ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas. Agora suponha que você saia de dentro de minha vontade. Você sai e fica fora, mas suas ações não saem, nem têm direito de sair, nem podem, e até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus, mas se você sair,
você perde os direitos. E como foram feitos no reino de minha divina vontade, e não no humano querer, ficam como meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti. Agora você deve saber que tudo o que você faz em meu fiat servirá como um ato primeiro às outras criaturas para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino do meu fiat. Por isso te recomendo tanto o girar nele. Te vigio, te acompanho. Muitas vezes o faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu fiat divino. Então, Jesus vem nos pedir para que a gente estude, acompanhe, faça o giro em tudo o que aconteceu no passado, para que a gente aprenda e para que as pessoas futuras, para que as criaturas que virão, já entendam que os atos que nós fizemos foi na divina vontade. Entenda e faça também, que imite tudo que nós estamos fazendo hoje. Porque para muitos é como se estivesse ainda no jardim de infância, estudando, começando, entendendo esse Deus que nós temos. É isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do tema do dia 6/5. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma. E a alma cresce no seio de seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver a toda a criação. Quem sai da divina vontade, ele sai, mas seus atos ficam. E diz: Meu abandono no fítio continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela e em todas as coisas, em vez de me encontrar a mim mesma. Encontro aquele Fiat que me diz: Eu sou a tua vida. Corre, corre sempre em mim.
no mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Mas enquanto navegava no mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e me disse. Então, Luísa, continua no abandono no Fiat divino, né? Que ela sentia tal necessidade, né, de viver nele, né? Ela é totalmente mergulhada no Fiat divino, que ela se sentia totalmente necessitada de viver na divina vontade, que ela não sentia mais a sua própria natureza, não se reconhecia mais de tanto mergulhada no Fiat divino, de tanto aprendizado, de tanto atos divinos que ela estava mergulhada nesse divina vontade, nesse ato divino, que ela não se sentia mais a sua própria natureza, não se reconhecia mais como tal era ela, né? E ela diz que a sua natureza mudou-se totalmente, né, na vontade de Deus. Ela se sentia perdida nela, né? Se perdeu totalmente, se fundiu totalmente na vontade de Deus. Em todas as coisas, né, que ela fala, em vez de se encontrar a ela mesma, né, ela só encontrava o Fiat divino, né? Onde quer que ela estava, em todos os atos, em todos os momentos, né? Ao seu redor, ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, ali estava não mais ela, era o Fiat divino agindo nela, porque ela não se reconhecia mais, ela era a própria, ela era o próprio Jesus nela mesma, não é? A divina vontade totalmente fundida nela. E ela diz, e Jesus vai dizer para ela, né, que Ele é a vida, né? Eu sou a tua vida, dizendo para ela. E diz para quem vive na divina vontade que Jesus é a nossa vida. Não é mais nós que vivemos, é Jesus vivendo em nós. Então ele pede aqui para a Luísa corre para sempre para mim. Mergulha no mar da minha luz para viver nos meus atos, né? Que Jesus pedindo para que nós corra para viver essa vida divina, para mergulhar no mar desta luz divina, mergulhar nos atos para viver esses atos da sua vontade divina, da sua santidade, né? Da sua felicidade, de todos os seus bens que ele possui, né? Ele nos convida, nos chama para vivermos essa graça, de viver na divina vontade, porque nela ali está todos os bens possíveis, ali está a luz divina, né? Ali está a santidade, a felicidade, né? As virtudes de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, você vai encontrar na divina vontade, né? Então ele chama para nós mergulharmos nela. Mas enquanto navegava no mar do Fiat divino, Jesus vem e diz, move-se dentro dela e diz, minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande mais nas criaturas, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela, assim se vê crescer em modo admirável a vida divina nas criaturas. Então, a alma que vive na divina vontade, né? Quanto mais ela age, quanto mais ela mergulha, quanto mais ela tem o conhecimento da divina vontade, quanto mais ela se funde na divina vontade, mais a divina vontade vai se expandir no meio das criaturas.
né? Mais ela vai fazer os seus efeitos, né? Em toda a humanidade, na criatura, em toda a humanidade. Ele diz, de modo que cada ato que a alma faz na divina vontade, ela cresce mais ainda, né? Assim, quanto mais você tem o conhecimento da divina vontade, mais ela vai se expandir, né? Assim ela vai crescer em modos mais admiráveis, uma vida divina sobre a criatura, sobre a terra. Quanto mais você aceitar a viver essa vida divina, quanto mais você aprende, quanto mais ato você faz, mais ela vai crescer em meio às criaturas. E de modo admirável, ele diz, né? Ele diz, mas não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quanto ato a mais faz em meu Filho divino, tanto mais cresce a criatura no seio de meu Pai Celestial. Então, quanto mais você faz esses atos na divina vontade, vai crescer o conhecimento da divina vontade em minhas criaturas. Mas ele também diz que não é só isso. Conforme você vai crescendo na divina vontade, conforme você vai aprendendo, conhecendo a divina vontade, fundindo-se com a divina vontade, alcançando altos graus na divina vontade, né? Assim, cresce também, assim a criatura cresce no Pai Celestial. Quanto mais você cresce na divina vontade, né? Mais você vai crescer, né? A, a, o Filho da divina no Pai Celestial, né? O Ser Supremo abre seu seio e encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer o modo divino. Então, o Jesus se sente arrebatado pela essa criatura. Então, ele abre o Pai Celestial abre o seu coração, né, para encerrar nele, né, a felicidade na criatura, né? Ele se derrama na criatura, né? Ele acolhe a criatura, pega a criatura no seu seio, né? Coloca no seu seio, no seu colo, e esta faz feliz a criatura para fazer crescer mais ainda em modos divinos, né? Para vestir esta alma com veste divina, com vestes reais, para, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos para embelezar de rara beleza. Então, Jesus acolhe você, coloca no seu seio, abre o seu coração para essa criatura, para que a criatura possa encontrar felicidade ali no seio do Pai. Ele vai vestir a alma com a veste reais para proporcionar o seu próprio alimento pelas suas próprias mãos, embelezá-la, né, de rara beleza que ele fala, né? Diz, todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que o seio do seu Criador cresce em uma criatura, e diz entre eles, alguma coisa grande fará dela, que ama tanto e aguarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Então, o céu fica também admirado, né, em ver uma criatura totalmente fundida na divina vontade, totalmente amada por Deus ali, vendo Deus colocando essa alma, ter aquela intimidade grandiosa entre Deus e o Criador, o céu fica olhando admiradamente, né, e ficam se perguntando, né, dizendo que alguma coisa Deus fará com essa alma que Ele tanto guarda, né, e tanto faz crescer em seu seio paterno, né? Alguma coisa de grande vai acontecer, vai fazer dessa alma. Fique esperando, atento, né,
à espera de alguma coisa grande acontecer, né? E felizes, né? E todos esperam o pleno crescimento desta criatura para ver o que será dela. Então eles ficam atentos, né? Atentos de olhos admirados, direcionados para essa alma, para ver o que Deus vai fazer nesta alma. Por isso, o prodígio de viver em meu querer é singular. Ele comunica tal poder a quem vive nele, que entra em toda parte e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, Deus diz que esse é um prodígio grandioso de viver em seu querer. É singular, né? Esse seu prodígio de viver em seu querer é singular, né? Que ele diz que é tanto que ele comunica esse tal poder nesta alma, né? Que o próprio Deus, que ama tanto essa alma, ele quer fazer essa alma crescer, né? Em seus modos divinos, né? Deus quer né, fazer dessa alma grandes coisas, né? Assim os anjos, os seres celestiais esperam que seja grandes coisas, porque é Deus, né? Na realidade é Deus na alma, né? Além disso, é tal e tanta a potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, se estende no céu e chama como a passar lista as estrelas, se estende no sol e chama a luz, a lista luz, investe o ar, o vento, o mar e chama a lista as pássaros, a força do vento, as águas e ao peixe, e pondo todos em ordem, diz a todos com seu ato. Então, Jesus aqui está explicando que é tão grandioso um ato na divina vontade, que esse ato se expande entre céu e terra, em todas as coisas criadas, no sol, na luz, no vento, no mar, né? Nos pássaros, dos peixes, né? Nos peixes, nas águas, todas as coisas criadas, né? Para poder ordená-la, né? Ordená-la, colocar em ordem todas as coisas, né? O ato da divina vontade colocando em ordem todas as coisas. Um ato da alma que vive na divina vontade, ela faz com que Deus consiga ordenar todas as coisas, né? Todas as coisas criadas. E diz, e diz, incline-se, né? Dizendo, incline-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fit que nos criou está em meu ato. E eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. E não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem em todas as ações que eu fiz na terra e nos atos do céu do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro ao último. Então, não é um ato da divina vontade, não se estende só nas coisas criadas, mas vai se estender também nos atos da Virgem Maria que Deus fez, Jesus fez na Virgem Maria, que Jesus fez no céu, junto com o ato do Criador, né? Com dos santos, né? Do primeiro ao último santo que existirá em todas as coisas, né? Não um ato só, como é grande, né? Na divina vontade.
abrange tudo, né? Encerra todas as coisas nele. Todo chama para lhe passar lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor, de adoração, de glória, aquele que a criou. Então, esses atos sendo né, é, corrido, percorrido em todas as coisas criadas recebem né, este ato divino e todos vão correr, né, para adorá-la, né, gloriar a Deus, honrar a Deus, né, agradecer a Deus por todos esses atos que ele que fez. Né. Ele pode-se dizer que onde quer que esteja minha divina vontade, se estende o ato da criatura feita nele. Então, onde estiver a divina vontade, todos os atos se estendem nela. Até no inferno sente a potência de uma criatura que opera no meu fit divino. Então, até no inferno, esse ato, né, ele é sentido, né, que é a potência tão grande, né, de uma criatura que opera no ato divino, que chega até ao inferno, né, esse ato. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória, o novo amor do ato da criatura feita em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento. É o contrário, né? Enquanto no céu vai sentir o ato na divina vontade, né? Se expandindo em todas as coisas criadas, né? Todas as coisas no céu, né? Vai sentir a nova felicidade, a glória, o amor, né? De seus efeitos. É ao contrário no inferno. No inferno eles vão sentir tormento, né? O efeito desse ato vai sentir tormento, né? Daquela vontade divina que rejeitaram, por ter rejeitado a divina vontade. Que enquanto está com eles, com justiça, né? Porque lá estão na justiça divina, está para os atormentados. E cada vez que a criatura trabalha nele, sente o peso da justiça. A justiça massacrando né, os condenados do inferno. Enquanto no céu vai sentir felicidade, né? Vai sentir a felicidade, a glória, o amor. No inferno é o contrário, né? Vai sentir o peso da justiça divina, né? A mais grave sobre eles e se sente queimado demais. Assim como nada foge do meu fit divino, assim nada foge a quem trabalha nele. E cada vez que repete seu ato, tantas vezes passa para estar seguro de que ninguém falte em seu ato, de dar a nova glória, adoração, amor a esse Deus 3 vezes santo, e aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela, e a faz estender-se em sua internabilidade. Ele diz: depois disso, eu estava fazendo o meu giro no Fiji divino, e eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas para formar dele um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou. Então Luísa, depois de ter compreendido o ato da divina vontade, né, ela foi fazer seu giro no fit divino para recolher todos os atos das criaturas, para poder para que a criatura formasse dele né, os atos da criatura, ela recolhendo todos esses atos para formar todos esses atos da criatura num único ato só, né? Um único ato. E dele
Jesus, vendo, né, adicionou e diz a ela: minha filha, só minha divina vontade possui o ato único, e em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo, mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que, enquanto são feitos do ato único, se espalha em tudo o que é criado, e desce o bem das criaturas como atos reais, enquanto na unidade do ato único, no Filho Divino, é sempre um só. Atos tantos que jamais separa de si um só efeito. Nem pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que o ato único, né, abraça tudo, faz tudo, né? Enquanto faz só um ato, né? Este ato tem a fonte de todos os atos, né? Um ato único tem a fonte de todos os atos. Enquanto ele faz um ato só, ele tem a fonte de todos os atos, né? Gira em todos os atos, né? Enquanto são feitos esse ato único, ele se espalha, né? Ele se espalha em todos os atos que Deus criou. Desce em todas as criaturas, atos reais, enquanto na unidade do ato único do Filho Divino é sempre um só ato, tantos que jamais separa de si um só efeito, nem pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único. Então, por isso que o ato tem que ser feito da divina vontade, porque esse ato, ele, embora seja um só no Filho Divino, ele se expande né, em todos os atos, tem seus efeitos, não se separa jamais, todos recebem esse efeito, né, desse único ato, né? Acontece como ao sol, uma é a luz, um é o sol, um é o ato, né? O sol, a luz, tudo é um ato só, né? Ato de luz, que continuamente manda a terra. Mas esta única luz, assim que toca a terra, os efeitos são inumeráveis e reais, né? Quando os raios de sol, assim o sol é um, né? Tem seu ato, que é os raios de luz, né? Assim, quando ele toca no céu, na terra, ele gera tantos efeitos, ilumina tudo, né? Tudo é iluminado por esse raio, são os efeitos desses atos. Então é verdade que, à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos, de modo que se vê a verdade das cores, as flores, a diversidade das doçuras, os frutos, tantos outras coisas. Então, o ato único do sol não é só para, não ilumina só, né? O ato único do sol também ele vai gerar as cores, vai fazer que as flores fiquem floridas, né? Vai dar seus frutos, as doçuras dos seus frutos, são atos únicos em todas as coisas criadas, né? Vai gerar vida, né? Vai nos preservar a nossa vida, dando a nossa vitamina C, né? Nos iluminar, né? Tem vários atos, né? Tem vários efeitos, né? E diz, e tantas outras coisas, acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos que, como atos reais, tem comunicado à Terra? Não, não perde jamais, né? Ah, não. Zeloso os conserva. Ele conserva esse ato único. Em seu único ato de luz,
muito mais que a força, a plenitude de seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possuiu. Assim que o Sol, símbolo de minha divina vontade, possui um inumerável efeito, os dá com atos reais à Terra. Então, assim como o Sol, símbolo da divina vontade, gera os seus efeitos, assim também a divina vontade em nós, né? Diz, sem perder nenhum, e faz sempre a divina vontade, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais à Terra, e sem perder nenhum, e faz sempre um ato só. Se isso faz o Sol criado por nós, muito mais a faz minha divina vontade. Ó, se o Sol faz esse efeito que foi criado pela divina vontade, quanto mais a divina vontade nos dá os seus efeitos, quantos efeitos a divina vontade nos dá, né? Agora, minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos os seus atos perderam a força da unidade. Então, quando o homem sai da divina vontade, ele perde a força desse efeito da unidade da divina vontade, né? O ato, né? É, da, o ato único, né? Que unido à divina vontade perde a força, né? A unidade, os pensamentos, os permanecem, né? Ele diz: o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos os seus atos perderam a força da unidade e permanece espalhado, quem em um ponto, quem em outro, e dividido entre eles. Então o homem perdeu, né, a força da unidade. Estão espalhados, né, permanece espalhado em um ponto, em outro, né, está dividido entre as criaturas. Não teve mais se apartou-se, né, pode-se dizer assim. Estes atos humanos não têm unidade, porque colocou atos humanos. Então, atos humanos não se unem com atos divinos, né? Então, estão espalhados, soltos, né? Não tem fonte de efeito, nem plenitude, porque está na vontade humana. Não tem a fonte nem os seus efeitos. Nada por nós não movemos uma palha se não for a vontade de Deus, né? Se, de, nem plenitude de luz, e por isso são símbolos daqueles plantas e flores que crescem sem sol, murcham, né? Porque saiu da plenitude da unidade, a luz divina, né? Estão como murchos, como umas plantas sem a luz do sol, ficam murchas e cresce misério e descoloridos. Assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, perde a fonte da vida, perde a plenitude da luz. O homem fazendo a sua vontade, ele perde os efeitos da divina vontade, né? Perde a fonte da vida da divina vontade, a plenitude da luz da divina vontade. Agora quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas e dela forma um só ato. Este ato chega a ser direito de quem faz e vive em meu divino querer. Então, o homem que está fora da divina vontade, ele perdeu os efeitos desse ato da divina vontade. Mas quem vive na divina vontade vai recolhendo esses atos perdidos, né? E esses atos perdidos do homem fora da divina vontade, o homem que vive na divina vontade, ele vai recolhendo e vai se tornar dono desses atos, né? Ele vai
porque ele diz, dele formam um só ato, e estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive no meu feito, né? Aqueles atos se tornam da alma. É por isso que no livro das 24 horas da paixão, Deus diz que quem, é, quem não vive na divina vontade, né? É, essa pessoa, ela perde tudo, né? Como que diz, perde tudo. Mas quem vive na divina vontade, já, aquilo que aquela pessoa perdeu Deus dá 10 vezes mais, né? E diz, agora, quem vive em meu querer divino vai peraí, cadê? Perdi um pouco. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer. Então, não há bem que a criatura não possa tomar quem vive na divina vontade. Com a força bilocadora dele, chama, recolhe e une todos os atos junto. E ordena todos em meu fiat. Me dá tudo e lhe dou tudo. Então, a criatura recolhe tudo, ordena tudo, né? Entrega para esses atos ao Fiat Divino, dá tudo ao Fiat Divino e Deus dá tudo a ela. E depois disso eu estava seguindo meus atos no querer divino e milhares de pensamentos se acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas, mas para não me estender muito, digo só o que me disse Jesus. Diz, minha filha, o que se faz em minha divina vontade fica perdido nela. O que se faz em minha divina vontade fica perdido nela, fica perdido na divina vontade. Os nossos atos são tudo para a divina vontade, né? E assim como é inseparável a luz e o calor, e se extingue a luz, fica extinto o calor, e se dá vida à luz por sua natureza, a luz faz surgir junto à vida do calor. Assim, os atos da criatura feitos nela são inseparáveis de meu querer. Então, o ato da divina vontade, né? É como se a luz e o calor, né? Que não pode se separar, né? É uma fusão total. Muitos, e diz, assim os atos da criatura feitos nela são inseparáveis em meu querer, muito mais que não está sujeita a extinguir-se, porque é a luz eterna, imensa. É por isso que Adão saiu de dentro de minha vontade quando pecou, mas seus atos ficaram nela. Então, quando a alma sai da divina vontade, né, como Adão saiu, os atos que Adão fez ficaram tudo na divina vontade. Adão saiu, mas os atos ficaram, né? Corre até hoje, está girando até hoje, né? Na divina vontade, em todas as coisas, esses atos. Ele pode se separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não poderá sair, né? O homem pode se separar dos seus próprios atos, fazendo seus próprios atos na vontade humana, né? Fora da divina vontade, mas quando é feito na divina vontade, esses atos ficam na divina vontade. E nem separa-se, porque já tinha formado sua vida de luz, de calor, né? O que entra em minha vontade perde a vida dela. Então, quem entra na divina vontade perde a sua própria vida. É a vida divina que está nela agora. É Deus vivendo em você. É a divina vontade que vai agir em você.
forma a mesma vida, perde a vida nela, forma a mesma vida, perde os direitos de sair e meu querer diz. Este ato foro feito em minha casa, em minha luz. Os direitos são meus, e não há força nenhuma, nem divina que possa fazer sair e separar um ato feito, né, pela criatura em minha vontade. Então nada se separa da divina vontade, feito nela, fica nela, né? Eis porque os atos de Adão, feito nela antes de pecar, estão como ato primeiro dos quais depende a criatura e os atos das gerações humanas. Então, os primeiros atos antes de Adão pecar estão ali como ato primeiros, né, para as criaturas, né, viverem, né, é, é, receber os efeitos desses atos. Estamos recebendo esses efeitos do ato de Adão como ato primeiro. Agora suponho que você saiu de dentro de minha vontade. Você saiu e fica fora, mas sua ação não sai. Nem tem direito de sair, nem pode. E até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus, mas se você sai, você perde os direitos. Então, enquanto você está na divina vontade, os atos são da divina vontade e nosso, né? Mas se você sai, você perde todos esses direitos. Tudo é da divina vontade. Ele diz, são meus e teus, né? São meu e teu. Você vivendo na divina vontade, esses atos feitos é da divina vontade e nosso. Mas se você sai, você perde todos os seus direitos. Tudo é da divina vontade. Ele diz, nem pode ir até que. Não, mas suas ações não saem, nem têm direito de sair, nem podem ir, nem podem, nem têm direito de sair, nem podem. E até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus. Mas se você sair, você perde os direitos. E como foram feitos no reino de minha divina vontade, e não no humano, querem ficar com meus direitos. Apesar de ser visto e conhecido como feito por ti. Agora você deve saber que tudo o que você faz em meu Fiat servirá como ato primeiro, assim como Adão, né? Tem seu ato primeiro, os seus atos servem como ato primeiro para as criaturas, os nossos atos também vai unido com os atos da divina vontade, vai servir como ato primeiro para as outras criaturas, né? Para viverem a vida divina, né? Como ovário benéfico, né? Transformando os corações das criaturas para viver no reino dela, né? Vai ajudar a purificar as criaturas em ovário benéfico, dar entendimento, sabedoria, vai fazer com que Deus abra o seu coração, né, para é, é, resgatar as criaturas, abrir o coração das criaturas. E por isso te recomendo tanto o girar nele. Te vigio, te acompanho muitas vezes e faço junto contigo. Então Jesus está sempre ao nosso lado, nos vigiando, nos protegendo, nos acompanhando, né, junto conosco, porque não só servem para ti, mas deve servir como ato primeiro e como modelo de quem deve viver no reino de meu divino, do meu Fiat divino, né? São atos primeiro que vai servir como modelo, né, para viver a vida divina em nós, né? É isso, meus irmãos. Deus abençoe. Fiat, Fiat, Fiat. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama.
Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 26, 4 de junho de 1929. Tema do dia 6 de maio. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma, e a alma cresce no seio de seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver a toda a criação. Quem sai da divina vontade, ela sai, mas os atos ficam. Meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que para mim se tornou mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza sinto mudada na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela. E em todas as coisas, em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz: eu sou a tua vida, corre, corre sempre em mim. No mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Mas, enquanto navegava o mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: que lindo, né? Essa oração dela. Minha filha. Então a gente sente a mesma coisa, essa necessidade de viver no Fiat divino e não querer outra coisa, não querer mais nada, só ter essa necessidade. A gente vê isso, eu percebo assim, quando eu vou fazer uma oração, por exemplo, estou lá na igreja, teve novena lá da auxiliadora. Eu não sinto necessidade de pedir nada, 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 nada. Eu só peço assim que seja feita a tua vontade, Pai, e para todo mundo, né? Nem para as pessoas eu sinto necessidade de pedir. A gente pede, às vezes fala com Deus, tem uma situação, apresenta, né, para Deus as situações das pessoas. Mas a gente sabe que no fundo, a solução para todo mundo é a divina vontade. Então a gente pede com muito desejo, assim, um desejo real mesmo. A divina vontade, que todo mundo viva na divina vontade. A divina vontade para todo mundo, esse conhecimento para todo mundo. É a divina vontade nos meus atos. A divina vontade reinando na minha vontade o tempo todo. Aí Jesus falou: minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Então, quanto mais a gente pratica isso de escolher a vontade de Deus e não querer a nossa, né? Porque ele explicou como que age a divina vontade na criatura. Tem a vontade querida, a querida, ordenada, constante e é um ato completo e completo. Então a vontade querida é você. Deus tem uma vontade e você tem a sua. Deus tem uma vontade em cada circunstância para você e para todo mundo. Então, se você sempre escolher a dele e abrir mão da sua. Então, se você vai constantemente assim, não quero a minha, quero a sua, não quero a minha, quero a sua. E isso agindo na ordem, né? Porque tem a vontade divina ordenada. Tem a vontade de Deus que se expressa a cada instante, a cada circunstância. E já tem a vontade dele que ele já falou que ele quer assim. Tem ordem, né? Tem a ordem do, dos mandamentos, do evangelho, coisas que Deus já falou, já explicou, a gente já sabe a ordem. E não só mandamentos, evangelho, mas assim, a nossa vida ordenada. Essa ordem tem a ver com os nossos ofícios, como deve ser feito cada coisa. Então, a divina vontade acontece assim, a querida, ordenada. E ele fala assim: quando a alma se habitua com a minha vontade querida e ordenada, aí vem a vontade divina constantemente em todos os atos, em todos os nossos atos. Então, essa vida divina vai crescendo, porque fica constante, não é mais você nem respirando. Ela desce na sua respiração. E a vontade divina sendo vida de cada ato seu, até de uma respiração. Então vai crescendo à medida que a gente vai
sempre escolhendo a vontade querida e ordenando a nossa vida, né? Então, a vontade divina acontece na ordem. Então, por exemplo, aqui no grupo tem uma ordem, aqui no grupo do WhatsApp. Qual que é a ordem que Deus pede aqui no grupo? Fazer a meditação do tema todos os dias. Então, você tem que ser, ele falou, né? A alma, a divina vontade desce para acontece em cada instante, atua constantemente nos atos, quando a alma se habitua com a vontade querida e ordenada. Então, uma ordem é fazer a meditação todo dia. Se a gente não é capaz de fazer essa ordem, de meditar todos os dias, a gente está num grupo só para isso. Se não é capaz de fazer isso, fica complicado, porque ele falou, ele deixou claro, né? A divina vontade, quando a alma se habitua na vontade querida e ordenada, aí você tem a divina vontade como posse. Que isso que ele explicou nesse volume 30 tem a ver com o que ele explicou no volume 18, que é que ele dá o dom emprestado e depois te dá a vontade dele como dom. Primeiro é como empréstimo. À medida que ele vê que você está sempre na vontade querida e ordenada, ele te dá a vontade dele como dom. Mas ele tem que ver a sua intenção. Às vezes isso não acontece assim, ele tem que ver a sua intenção de fazer tudo de forma ordenada, de acordo com o que você já conhece das ordens. Uma coisa que a gente conhece é isso, do grupo, da meditação. Ou fazer em texto ou em áudio todo dia não falhar, exceto no final de semana e feriado. Então, uma ordem simples, assim, e é isso que vai formar o reino da vontade divina na nossa alma, a meditação, o conhecimento, né, o conhecimento. Mas não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais faz em meu Filho divino, tanto mais cresce a criatura no seio de seu Pai Celestial. O Ser Supremo abre seu seio e encerra, e esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos, para embelezar de rara beleza. O próprio Deus te toma nos braços, né? E ele te embeleza com a beleza dele, te santifica com a santidade dele. Todo o céu fica surpreso, arrebatado ao ver que no seio de seu Criador cresce uma criatura. E dizem entre eles: alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e aguarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Fica dentro dele, né? Ele te alimentando o tempo todo, constantemente. E todos esperam o pleno crescimento desta criatura para ver o que será dela. Por isso, o prodígio de viver do meu querer é singular. Ele comunica tal poder a quem vive nele que entra em toda parte. E o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Além disso, é tal e tanta a potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, se estende no céu e chama como a passar lista as estrelas, se estende no sol e chama a lista a luz, investe o ar, o vento, o mar, e chama a lista os pássaros, a força do vento, as águas e aos peixes, e pondo-os todos em ordem, diz a todos com seu ato. Inclinem-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato, e eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. E não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem, em todas as ações que eu fiz na terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro ao último. A todos chama para lhes passar a lista e fazer correr dentro deles a nova vida de amor, de adoração, de glória, àquele que a criou. Pode-se dizer que onde quer que esteja a minha divina vontade, se estende o ato da criatura feito nela. Até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu Fiat divino. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feita em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina que rejeitaram. E que enquanto está com eles, com justiça está para os atormentar.
E cada vez que a criatura trabalha nela, sentem o peso da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais. Assim como nada foge do meu Fiat divino, assim nada foge a quem trabalha nele. E cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar nova glória, adoração e amor a esse Deus 3 vezes santo. E aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade. Eu entendi assim que como é difícil entender às vezes esse trecho, né? Porque a gente não vê, como a Aline falou, a gente não vê isso acontecendo assim. Na fé, fé, a gente acredita, é uma coisa que é tipo assim, é uma coisa que Deus que fala, revela e a gente acredita, mas eu não vejo assim com meus olhos. Mas eu creio, porque se é Deus que está fazendo o ato, é a vontade de Deus que está agindo no meu ato, é a mesma vontade que está agindo na criação. É a mesma vontade que agiu nos atos de Jesus, de Nossa Senhora de Luz, então está tudo unido, está tudo fundido, porque tudo foi Deus que fez. Foi tudo Deus que fez. Então, assim, se eu pensar assim nos atos que uma pessoa, os atos que uma pessoa faz, os atos que uma pessoa faz parte da vida dela, tudo faz parte da vida dela, isso é dela, entendeu? Assim, por exemplo, pra gente tentar entender, tudo que uma pessoa faz parte da vida dela. Tudo que ela fez na vida tá ali depositado na vida dela. E foram vários atos que ela fez, nascer, crescer, estudou, trabalhou, escreveu, isso, tá tudo atribuído àquela pessoa. Que ela fez como ela fez, né? Com a vontade dela. Então, se é a vontade de Deus que age, se é a vontade de Deus que age na criatura, isso tudo é de Deus. É tudo dele, foi ele que fez. Então, por mais que sejam vários atos, tudo saiu de Deus, então tá tudo nele, né? Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat Divino e eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas para formar deles um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou: Minha filha, só a minha divina vontade possui o ato único. E em sua unidade abraça tudo, faz tudo, dá vida a tudo. Mas enquanto faz um ato só, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos do ato único, se espalham em todo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais. Enquanto na unidade do ato único do Fiat Divino é sempre um ato só, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem o pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade de seu ato único. A única coisa que Deus faz é querer. Ele quer e tudo acontece. E tudo vem dessa vontade de Deus. Tudo que a gente vê, o sol, as estrelas, toda a criação, todos os atos de todas as criaturas, sai desse único ato de Deus de querer, de vontade dele. Sai desse único ato de vontade dele. Deus, ele quer e acontece. Sai dessa fonte, dessa unidade única do Fiat divino, do querer divino, da vontade divina. Mas essa vontade dele, esse ato dele querer, produz milhões de coisas. O sol, aí ele vai falar do sol, né? O sol, ele brilha. A única coisa que ele faz é brilhar. E esse brilhar dele é uma única luz. Acontece como ao sol. Uma é a luz, uma é o ato de luz que continuamente manda a Terra. Ele manda, tudo sai daquele centro lá. E ele só brilha. Ele não faz outra coisa, ele só brilha. Mas esse ato dele de brilhar, essa única luz, assim que toca a Terra, os efeitos são inumeráveis e reais. Então é verdade que à medida que a luz toca a Terra, se veem os efeitos transformados em atos. De modo que se vê a variedade das cores das flores,
O único ato do sol brilhar tem um efeito lá na planta, na flor, de colorir a flor. E ali nasce uma coisa real, uma flor colorida. E a única coisa que o sol fez foi brilhar. Mas gerou vários tipos de flores de todas as cores. Amadureceu vários tipos de frutos. Várias plantas faz a fotossíntese com o sol. Os animais, as criaturas, tudo depende desse único ato do sol de brilhar. De modo que se vê a diversidade das doçuras aos frutos e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos que, como atos reais, tem comunicado à terra? Ah, não, zelosos conservem seu ato único de luz. Então, ele gera a vida com esse ato de brilhar e conserva. Conserva a planta, conserva os animais, conserva as criaturas. Muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui. Assim que o sol, símbolo da minha vontade divina, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais à terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato único. Se isto faz o sol criado por nós, muito mais o faz minha divina vontade. Então, o único ato que o sol faz é brilhar e gera inúmeros efeitos benéficos na Terra. Várias coisas acontecem na Terra que provém desse único ato de brilhar. E acontece com Deus, é o símbolo da vontade divina. A vontade divina quer e acontece várias coisas na Terra. Agora, minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos seus atos perderam a força da unidade e permanecem espalhados, quem em um ponto, quem em outro, e divididos entre eles. Estes atos humanos, não tendo unidade, não têm fontes de efeitos nem plenitude de luz, e por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol. E como estão espalhados e divididos entre eles, não têm força duradoura e crescem míseros e descoloridos. Então, os atos do ser humano têm que estar unidos com a vontade divina, porque aí vai ter os mesmos efeitos de gerar vida, igual o sol. Os atos do homem têm que receber vida do Fiat divino, para ter um efeito duradouro, para ser conservado pela vontade divina, assim como o sol conserva o que ele faz. Assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, perde a fonte da vida, perde a plenitude da luz. Então, o homem é para receber vida dessa fonte de luz que é Deus, igual as plantas recebem vida do sol, é para o homem receber a fonte da luz do Fiat divino. E aí o Fiat divino conserva os atos desse homem, igual o sol conserva suas plantas, suas flores, seus atos. Não tem força duradoura e crescem míseros e descoloridos. Se a planta não recebe a luz do sol, ela cresce mísera e descolorida. Se o homem não recebe a luz do Fiat divino, os seus atos crescem míseros e descoloridos, sem vida. Assim que o homem, fazendo sua vontade, perde a unidade com a minha. Agora quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas, e deles formam um só ato. E estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu Fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer. Com a força bilocadora dele, chama, recolhe e une todos os atos juntos. E ordenando-os todos em meu Fiat, me dá tudo o que lhe dou, e lhe dou tudo. Depois disso, estava seguindo meus atos no querer supremo, e milhares de pensamentos se acumulavam em minha mente sobre as tantas maravilhas suas. Mas para não me estender muito, digo só o que me disse Jesus. Minha filha, o que se faz em minha vontade fica perdido nela. E assim como é inseparável a luz e o calor, e se extingue a luz, fica extinto o calor. E se dá vida à luz, por sua natureza a luz faz surgir junto à vida do calor. Assim os atos da criatura feitos nela são inseparáveis de meu querer, que é dele, então não tem como separar se você sai da divina vontade. Quem fez o ato foi Deus, então é dele. Muito mais que não está sujeita a extinguir-se, porque é luz eterna e imensa.
É por isso que Adão saiu de dentro de minha vontade quando pecou, mas seus atos ficaram nela. Ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz e de calor nela. Então a gente ainda recebe até hoje efeitos dos atos que Adão fez antes de pecar, porque esses atos não foram extintos, só ele que saiu da vontade divina, mas os atos não foram extintos, apagados. O que ele fez ficou até hoje. A gente herdou coisas que ele fez. A gente vive de efeitos desses atos de Adão. Como, por exemplo, saber a ciência das plantas. Foi ele antes de pecar. O nome dos animais, ele que colocou. A adoração que ele fez a Deus, o amor que ele teve, as conversas que ele teve com Deus. Ficou como herança no Fiat Divino de Deus, são atos que Deus fez nele. Então não são apagados. Porque a luz é eterna e imensa, é por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade quando pecou, mas seus atos ficaram nela. Ele pôde separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz e de calor nela. O que entra em minha vontade perde a vida nela, formam a mesma vida, perdem os direitos de sair, e meu querer diz: estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz. Os direitos são meus e não há força nem humana nem divina que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha vontade. Isso porque os atos de Adão feitos nela antes de pecar estão como ato primeiro dos quais depende a criação. Tá vendo? Os atos de Adão estão como ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas. Coisas que a gente aprendeu com Adão, que a gente herdou de Adão, porque foi Deus fazendo em Adão. O ato de pensar, por exemplo. O ato de pensar. Esse ato foi feito primeiro em Adão, pensar. Ter Deus habitando na nossa alma foi feito em Adão e a gente herdou isso. Foi Deus fazendo isso em Adão. Agora suponha que você sai de dentro de minha vontade. Você sai e fica fora, mas suas ações não saem. Nem têm direito de sair, nem podem. E até que você esteja em meu querer, seus atos são meus e são teus. Mas se você sair, você perde os direitos. E como foram feitos no reino de minha divina vontade e não no humano querer, ficam como meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti. Parece que foi Adão que fez, mas não foi, foi Deus. Parece que foi gente que fez, mas foi Deus. Se eu sair da divina vontade, fica só para Deus o ato. Agora você deve saber que tudo o que faz meu Fiat, em meu Fiat, servirá como ato primeiro às outras criaturas, para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino de meu Fiat. Então, a gente vive, a gente herda o que Luísa fez, né? Na divina vontade, os atos dela servem como um espelho para a gente imitar, né? Serve como ato primeiro às outras criaturas para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino de meu filho. Por isso te recomendo tanto o girar dele, te vigio, te acompanho, muitas vezes o faço junto contigo, porque não só servem para ti, mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu Fiat divino. Então, ele vive como é um modelo os atos da Luísa, a gente imitar. Então, não, os atos que a gente faz também servem como modelo para outras pessoas que vão viver na divina vontade. Amém, Fiat. Então, assim, por exemplo, a gente vive na vontade divina e partilha como que a gente vive, como que Deus age na nossa vida. Então, isso serve como um modelo. Ah, então Deus age assim, então na minha vida vai ser igual. Por exemplo, a gente fala de meditação, de meditar todo dia, de estudar todo dia. E a gente partilha a nossa vida, como que é a nossa vida. Uma rotina cheia de coisas para fazer. E isso serve como modelo. Ah, então se a pessoa, mesmo com a rotina pesada, que tem trabalho, tem filho, ela está meditando, isso é um modelo de vida
é uma ordem, é a vontade ordenada de Deus, que a gente medite, que a gente estude o livro do céu, que faça a vontade dele ser conhecida. Então, isso está acontecendo, mesmo numa pessoa que tem a vida corrida, com rotina, tem muitas pessoas que todo mundo tem uma rotina de vida cheia de coisas para fazer. Então, isso serve como modelo, então não tem como falar assim, eu não consigo ler o livro do céu, não consigo viver na divina vontade porque minha vida é cheia de coisa. Não, mas tem pessoas vivendo e que têm a vida complicada, cheia de rotina, de filho, de casa. E a gente fala, né? Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém. Eu entendi assim, ó, que a Aline tá falando que se a gente não ficar em paz, Jesus não vai conseguir falar com a gente, né? Se a gente, por exemplo, percebe que errou, mesmo querendo acertar, com a intenção de acertar, de fazer a ordem. E aí depois Jesus vem mostrar que a gente tava na intenção, tipo assim, igual aconteceu com a mãe rainha, né? Você não teve intenção de não entregar, mas acabou que você viu que depois foi uma desordem. Só que você tem que ficar em paz, a ordem é ficar em paz. Você não teve a intenção. Se você não ficar na paz e ficar se debatendo, eu não consigo, eu não sei o quê, e não sei o que lá, e não é aquela perturbação, você não vai ouvir Jesus. Ele não vai formar o ato completo que ele quer de te ensinar. O ato completo que ele quer de te ensinar. E aí eu fiquei pensando, nossa, Jesus, conta. Porque no trecho de hoje ele fala, né, que os atos que são feitos na divina vontade, por quem vive na divina vontade, serve como modelo para outras pessoas também viver. Eu achei isso muito importante que ele falou nesse tema de hoje. Serve como modelo. A Luísa os atos dela servem como modelos de Jesus, os de Adão antes de pecar. Até hoje a gente usa os atos de Adão como modelo, os que ele fez antes de pecar. Então, como a gente hoje está vivendo, o reino da divina vontade está se expandindo. Então, a gente não vivia na divina vontade, a gente está aprendendo a viver. Então, a gente só aprende errando. Então, um ato completo que vai ficar como modelo para as outras pessoas não é um ato perfeito. Entenderam assim? Vocês entenderam? Que o que a gente vai deixar é o aprendizado, isso que a gente está aprendendo, esse errar e aceitar e ficar em paz apesar do erro, porque a gente vai precisar passar por isso. Porque o reino está se expandindo, é uma coisa nova. E quando uma coisa é nova, tem uma fase assim de transição. A gente está vivendo um período assim de aprendizado muito forte, porque a gente não vivia assim. Por exemplo, quem nascer no reino da divina vontade já, os bebês que nascerem no reino da divina vontade já vão estar vivendo, não vai ter passar pelo mesmo que a gente passou, entendeu? Imagina, uma criança nasce no período que todo mundo na Terra está vivendo na divina vontade. É diferente do momento que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo um momento em que ninguém quase vive. Então a gente está fazendo esse momento assim intenso de aprendizado.